Olá e bem-vindas a mais um episódio do podcast Empreender é com Elas. O meu nome é Carla Maia e hoje estou aqui com a Olga Costa da Fator Seguro Mediação de Seguros. Olá, Olga. Olá, Carla. Olga, se calhar começávamos por te apresentares um bocadinho o teu percurso e depois então vamos lá mexer no tema seguros. Sim, bom, em primeiro lugar queria agradecer estar aqui e conseguir, contudo, ajudar as nossas pequenas empreendedoras a decidir melhor pelos seus seguros. Eu há 28 anos estou na atividade, eu comecei com 17 anos. E fui trabalhar para pagar propinas. Entretanto, acabei o curso e acabei por enverdar pela mediação de seguros, porque me apaixonei literalmente por esta profissão. É uma atividade que eu faço de coração, porque acho que é imprescindível não só aos negócios, à proteção familiar e até ao desenvolvimento do país, e achei que era por uma boa causa que eu devesse largar a informática, que foi o curso que eu não terminei no ISEL, e acabei por enverdar por banca e seguros. Contudo, há 14 anos, e depois de ter passado também durante estes 28 anos, os primeiros anos foram dedicados à carreira corporate. Andei por corretores, sociedades de mediação, fiz tudo um pouco, estive nas seguradoras também, em vários departamentos, sinistros também, sinistros não acidentes, e acabei por há 14 anos, quando percebi que já tinha algum músculo de sabedoria, sim. Exatamente, para não estar a arriscar, porque claro. É complexo, e que também já tinha dado, se calhar, tudo o que eu achava que deveria dar por conta de outrem, porque sempre fui muito empreendedora. Resolvi há 14 anos abrir uma marca, ter uma marca, portanto, não abri uma empresa inicialmente. Depois tive uma loja também exclusiva de uma das seguradoras do nosso mercado e a partir daí foi um caminho até hoje, e são 14 anos que eu prezo e que conheci pessoas imprescindíveis à minha atividade também. Posto isto, eu acho ter conhecimento para ajudar e esclarecer um bocadinho esta matéria, sim. Ainda bem, ainda bem. Então, Olga, se calhar começávamos pelo básico e este episódio, e há bocadinho tivemos a conversa e algo que tu disseste também me fez lembrar quando tivemos aqui o episódio da contabilidade, que é quando é que devemos pensar nos seguros? Porque de facto as pessoas só pensam neles ou quando precisavam de ter um seguro ou quando têm a obrigatoriedade de o fazer. Quando é que se deve pensar na questão dos seguros para quem é trabalhador independente ou para quem tem a sua pequena empresa? Bom, eu acho que quando nós abrimos uma atividade nas finanças, ou pensamos, antes disso, pensamos num negócio, temos que ter alguns orçamentos, não é? Temos que pensar como é que o vamos fazer, onde é que o vamos fazer, e eu penso que aqui o que se tem que fazer também é pedir um orçamento dos seguros que são obrigatórios para a atividade. Assim que se abre uma atividade nas finanças, e se tem direito a um CAI, não é? Paga-se impostos para isso, há obrigatoriedade legal para fazer alguns seguros, como o de acidentes de trabalho, responsabilidade civil para algumas atividades, e se houver leasings e até empréstimos para equipamento, etc., existe a obrigatoriedade de os fazer. Contudo, acho que, não sei, mas acho que os seguros não são muito bem vistos logo de início, porque são compreendidos como um custo adicional, quando na verdade é uma preocupação e deveria ser encarado como uma prioridade. Porque no dia em que ocorra algo com o empresário, ou com até a nível de saúde, fatalidade, enfim, e o negócio terá que andar para a frente, não é? Claro. E nessa altura os seguros aí se calhar não, tenho a certeza que poriam a empresa de pé e o negócio continuaria. Sim, ou seja, para quem tem e para quem conta consigo para o seu trabalho, ou seja, quando alguém tem um negócio ainda se devia preocupar se calhar mais com a questão do seguro, não é? Porque é como tu dizes, se acontecer alguma coisa, o negócio está dependente de mim. Exatamente. Se me acontecer alguma coisa em termos pessoais ou no próprio negócio, toda a minha vida está dependente disso. Sim, acontece que muitos empresários ainda estão naquele limiar o que é a minha vida profissional, porque ainda conta com a ajuda do dinheiro que é próprio e da família. Claro. E nessa altura é arriscado, porque se eu contraio empréstimos para abrir uma atividade, se essa atividade nos primeiros 2 anos não é suposto dar a rentabilidade que deveria dar, não é? Sabemos que é assim, até aos 5 anos é sempre melindroso.
pelo menos ter uma salvaguarda de um seguro, digo, bem feito, bem enquadrado, porque também existem os que não estão bem enquadrados, para nos conseguir salvaguardar quando houver alguma situação imprevista, porque isto é para imprevistos, e deve ser contabilizada num business plan, num plano de negócios, tal e qual é eu já falei há pouco e enumerei que a contabilidade também deve ser vista, e está-se aqui um bocadinho também a falar sobre o assunto, e os seguros não devem estar paralelos, portanto, tem que se perceber com quem se vai trabalhar, quais são os produtos e se esses produtos cobrem aquilo que eu necessito. Sim, sim. E perceber que para aquela atividade eu preciso destes seguros, incorporá-los isso. Exatamente. Porque isso até pode fazer-nos ver que no início eu preciso ter alguma liquidez, porque não vou estar a conseguir já rentabilizar o meu negócio e vou ter que ter já esses encargos, não é? Pressupondo, eu não percebo nada de seguros e é uma coisa que eu tenho anticorpos. Atenção, eu logo... e mais, tem outra questão, que é eu trabalhei 15 anos por conta de outrem, por isso nunca me tive que preocupar muito com seguros, não é? Eu tinha seguro de saúde pela empresa, tinha todos os outros seguros pela empresa. Se eu for um trabalhador independente em que a minha atividade é, por exemplo, redes sociais, consultadoria de imagem, ou seja, em que eu não tenho um estabelecimento, que tipo de seguros é que eu devo ter? Sim, o fator risco aqui é mais nas pessoas, porque o que importa são as pessoas. Quando se fala em seguros, eu gosto muito de mencionar isto. O que importa são as pessoas. E quem faz os negócios são as pessoas. Portanto, não é bem um seguro para o negócio, mas é para transferir a responsabilidade que me é pedida a mim, no caso das coisas não correrem como estava planeado, transferir para um segurador. E a seguradora substituir-me na reposição de, imaginemos, mercadorias, ou se houver um incêndio do próprio estabelecimento, a reconstrução do próprio estabelecimento, e essa responsabilidade não ser minha. Portanto, no fundo, fazer um seguro é tão importante como isto. Acontece alguma coisa e eu quero transferir para um segurador aquilo que eu iria pagar e que não tenho condições para o fazer. Claro. Ou, por exemplo, recheio, etc. Exato. Assim. Mas imagina que tu não tens nada disso, ou seja, que a tua atividade é serviço, é prestar serviço ao clientes. Sim. Que tipo de seguros é que eu devo ter? Os que são obrigatórios e os que eu devo ter? Os que são obrigatórios são desde que, lá está, se abre uma atividade, precisamos de acidentes de trabalho, que é das melhores soluções que nós podemos ter no mercado, porque ninguém lhe dá o devido valor, porque é um seguro obrigatório, e muitas pessoas fazem-no porque é obrigatório, mas quando têm um acidente nem se lembram que têm o seguro. É um seguro que não tem plafond, é um seguro que não tem limite de indenização, e que no caso de haver, diga-se que não é uma doença, estamos a falar de acidente, não é? Uma situação imprevista que nos acontece, andamos todos os dias de carro, nós não sabemos, com culpa ou sem ela, se chegamos ao nosso destino. Claro. Pronto, nessa altura, podemos ficar com uma invalidez, por exemplo, se as coisas não correm bem. Já não estou a falar, no máximo pode acontecer. Podemos ficar com algumas escoriações e ter que fazer uns tratamentos, andar numa fisioterapia de um ano ou mais, e essas coisas são todas pagas pelo seguro sem nenhuma indenização. Podemos ter que ser intervencionados também, 1 ou 2 vezes, quando é questões de ortopedia é muito complicado. Claro. E tudo isso está a sair do bolso da seguradora, não é nosso. Para além disso, tens uma baixa que te permite, segundo o salário que tu seguras nessa apólice, porque ela é tarifada pelo salário que tu indicas ao segurador, te dão 60% todos os meses até o dia 15 na tua conta para te ajudar na tua recuperação. Portanto, eu acho que aqui é importantíssimo para além do obrigatório. Claro. Então, em todas as atividades. O seguro de acidentes de trabalho. Pronto. Mais? Depois, há atividades que também são obrigatórias a responsabilidade civil. Eu se tiver, por exemplo, estou-me a lembrar de um cliente nosso que faz limpezas nos hotéis e que anda a fazer aquele rapel, nós o vimos pendurados nas cordas, pode partir um vidro, não é? Desse mesmo edifício. Claro. Tem um seguro de responsabilidade civil, pode cair algo lá embaixo e partir um vidro de um carro. Sim. Pronto, nessa altura, o que é que vai ser acionado? Um seguro de responsabilidade civil, que é tudo o que se paga a terceiros, a outras pessoas, por danos corporais ou materiais.
Portanto, também são obrigatórias, não para todas as atividades, mas muitas delas são obrigatórias. Sim, aí entrava até aquela, e aí é danos não materiais, mas físicos, né? Nas pessoas, Físicos, que é sempre aquilo corporais e materiais, sim. Claro, que, por exemplo, quem tiver tours com turistas, etc., que também é obrigatório ter, ou seja, que até o CAI de animação cultural, tudo tem que ter esse seguro. Sim, num autocarro sai da estação de onde está para fazer a sua viagem sem um seguro. Claro. Existem passageiros, não é? Claro, há obrigatoriedades. Claro. Nessa altura também ninguém nos contacta. Nós, mediadores, é que temos sempre que evidenciar quais são as atividades que a própria pessoa não sabe. Claro, claro. E diz-me uma coisa, tu achas que muito disto se deve, ou seja, as pessoas ainda não veem o seguro como uma ferramenta que pode trabalhar a seu favor. Veem isto como um mal quase obrigatório. E há pouco eu dizia que as pessoas criaram um pouco de anticorpos. Se calhar porque requer algum know-how técnico e que as pessoas não estão para perder tempo a ler as entrelinhas. Se calhar porque acham que acham que depois não vão ser pagos, ou seja, ainda não se encara os seguros como eles deviam ser encarados, como uma ferramenta e como algo que pode ser para teu benefício, não é? Sim, prescindível, diria. Prescindível. Sim, o que é que se pensa sobre isto? E o feedback que eu tenho depois destes anos todos, tudo isto tem vindo a melhorar. Eu acho que o entendimento destas matérias tem vindo a melhorar, porque as pessoas hoje também são mais conscientes e acabam por ter mais informação. Contudo, como há mais empresas a abrir e a situação, nós somos empurrados praticamente, a nossa sociedade está a ser empurrada porque não há trabalho de outra forma, e ser empurrado para o empreendedorismo, não é? E para abrir negócios, nessa altura parece que não se está muito formatado para se fazer seguros obrigatórios e muito menos os não obrigatórios, que são importantíssimos. Sim, sem dúvida. Mas a tua questão, eu perdi, desculpa. A minha questão é que as pessoas ainda não encaram os seguros como uma ferramenta que pode ser para seu benefício. Não sabem tirar o proveito dos seguros. Sim, não sabem acioná-los muitas vezes. Sim, também. Sim, e não sabem ver verdade. Do género, ok, este seguro não é obrigatório, mas é importante para a minha atividade, porque vai-me dar uma segurança que... me substitui, exatamente. E tu achas que isso é porquê? Porque durante anos seguros não foram... pelos profissionais de seguros, não foram trabalhados devidamente. Houve, há muitos anos atrás, se calhar anos 80, 90, eu lembro que houve um boom de agências de seguros, de pessoas que tinham uma carteira de seguros e que aconselhavam as pessoas, não é? Muitas vezes até trabalharam com várias seguradoras e se calhar criou-se um pouco uns anticorpos que as pessoas nem querem perceber os seguros. Sim. Há a tendência a não se confiar no profissional mediador, consultor, como queira chamar, de seguros. Nos últimos 10 anos começou-se a profissionalizar esta atividade, porque não há muito tempo atrás qualquer pessoa faria um curso numa seguradora, fazia um exame de admissão e a partir dali era considerado mediador, com ou sem formação na área, com ou sem experiência. Hoje em dia as seguradoras asseguram a formação interna e quando propõem a alguma pessoa que queira mudar de profissão, queira ser mediador, não é? Acolhem e fazem formação e um mediador já não trabalha por si, nem sozinho, nem sem background, portanto já está mais informado. E esta profissionalização veio nesta última década, como eu disse, a melhorar um pouco o sentido de nós estamos cá para servir, estamos para informar e não para fazer fraudes como os nossos antepassados fizeram, e esta profissão tem que ser agora clarificada, porque nós temos conduta e temos comportamentos que são avaliados pelos seguradores. As próprias seguradoras ficam com os mediadores que são profissionais e neste momento já estão a abdicar de carteiras e de profissionais de seguros na mediação que já não prescindem deles, já não querem trabalhar com eles. Sim. Precisamente não têm a conduta que eles precisam. Está tudo muito virado para o cliente final. Muito. O que é importante são as pessoas e isso é uma situação que antigamente nós não digo nós porque eu não me espelho assim, mas os meus colegas, muitos colegas eram comissionistas apenas e eu por acaso sempre vi isto no apoio às pessoas e na proteção à família e às empresas, nunca vi como um comissionista. Aliás, eu costumo dizer que
que se nós trabalharmos muito por dinheiro, aqui não vamos enriquecer, certamente. Claro, temos com amor à camisola, muito amor ao cliente. E nem consegues fidelizar os clientes, não se consegue. E sobre a questão e a percepção que eu acho que a maioria das pessoas tem, que é, quando for preciso acionar o seguro, a seguradora vai arranjar maneira de não ter que pagar. Porque isso também é uma máxima. Sim. Bom, como há mediadores e mediadores, há seguradoras e seguradoras. Claro, não é? claro. Há grupos. A tendência do mercado segurador é pagar os sinistros. Agora, se me vieres perguntar se os seguros estão bem feitos, se estão bem enquadrados à atividade que a pessoa faz em relação àquilo que vai participar e que a seguradora renuncia, isso é verdade, isso acontece muitas vezes. Nós às vezes também ouvimos falar, pois isto é muito bom para pagar, mas depois quando é para indemnizar, ouve-se, não é? Pois, claro. Quando é para indemnizar não estão cá. Sim. Bom, eu acho que há aqui duas situações. Há uma percentagem que isso acontece quando o próprio cliente, às vezes, é fraudulento. Existem muitas fraudes nas seguradoras e as seguradoras vão-se fechando cada vez mais e por uns pagam os outros, não é? Portanto, claro. As coisas têm que estar bem clarificadas, têm que estar bem enquadradas, porque se não tiverem, se forem dúbias, zonas cinzentas... Não há zonas cinzentas. Zona cinzenta é exclusão. Claro. As pessoas não entendem isso, porque pagaram um prémio durante anos, muitas vezes à seguradora, nunca questionaram nada, mas também, se calhar, não estavam informados que simplesmente eu posso ter uma empresa que começa com uma atividade e a seguir tive necessidade, passado 1 ano ou 2, de fazer mais outra função, mas não avisei a seguradora que o fazia. E depois existe um acidente naquela outra desempenho, outra função que entretanto eu enquadrei e não avisei a seguradora, e a seguradora por simplesmente não vai pagar porque não foi esse risco que o segurou. E as pessoas ficam realmente indignadas e porquê? E porquê que não pagam? Gatunos, e já ouço tudo, não é? Mas não é bem isso. Eu acho que a maior parte dos sinistros não são pagos, tem a ver realmente que as pessoas não têm conhecimento de como é que podem acionar e o que é que está inerente aqui ao âmbito daquilo que subscreveram. E eu acho que aqui a especialidade é importante. Ou das duas uma, ou se vai a uma agência, e isso hoje já não existe porque as seguradoras são muito agora institucionais, não têm lá profissionais para ti estarem a aconselhar, não é? Porque é tudo uma rotina, é pagar, é isto e aquilo, portanto não estão ali para te sugerir nada, mas os mediadores estão, os mediadores que são profissionais gostam de esclarecer e que o cliente assine uma coisa que saiba o que é que está a fazer. Pronto, pelo menos eu estou a falar da Fator Seguro porque é assim que nós nos entendemos no mercado. Claro, pronto, existe muita desconfiança. Isto tem a ver também com a parte antepassada que nós tivemos, em que eram os meros comissionistas e não eram profissionais, nem o queriam ser. Claro. Eu acho que as pessoas têm que confiar mais também. Não são, ou melhor, já confiaram demais e as coisas não se deram, porque existe e agora estão responsabilidade do outro lado também por parte do cliente, não é? Claro. E agora estão do outro lado. Eu acho que aqui, quando se abre uma atividade, ou não, estamos a falar de proteção familiar, quando estamos preocupados com os nossos, nós devemos, não é só cuidar onde é que nós vamos viver, o que é que nós vamos comer, mas isso na minha falta, o que é que vai acontecer? Eu tenho filhos a ajustar, o que é que pode acontecer? Eu não sou imortal. Claro. E nessa fase ter pelo menos tudo planeado e programado para que na falta da pessoa que, por exemplo, põe lá mais dinheiro em casa, a ser substituído por alguma garantia, porque há filhos que ainda vão precisar. E eu não vejo muito o nosso povo assim, culturalmente somos imortais. Sim. Portanto, deve haver. Estou-me a lembrar agora das poupanças, por exemplo, não é? Nós tínhamos de uma crise, podíamos ter aprendido tanta coisa e uma delas seria poupar, mas pelos vistos os bancos estão a continuar porque agora a já fazer os seus empréstimos. Subtilmente andam a dizer-nos que já não há crise. Estamos em crise. Pois, mas há e pode haver, não é? Mais ainda. Sim. E nós, porque não fazer um PPR? Nós falamos nos planos de poupança-reforma. São seguros. No ramo vida. São seguros de ramo vida. E que a pessoa pode eventualmente fazer por 25 euros uma reforma paralela àquela que é do Estado. E se começar por 35 anos, vai muito a tempo no final ter ali uma boa reforma que
agarrada à que vem do Estado ou não, nós não sabemos, chegamos Pois, lá. era o que eu ia dizer, É? ainda por cima, essa do Estado, pelo andar da carruagem, É preocupante. não vai ser fácil. É preocupante, não está tantas pessoas no ativo como deviam estar. Sim. Portanto, é bem possível que quando cheguemos a essa idade não tenhamos essa reforma prevista. Sim. Mas ninguém está preocupado com isso, e 25 euros se calhar é um jantar a menos na vida social. Sim. Mas ninguém pensa nisto. Portanto, isto era preciso realmente que se avançasse com mais informação a nível Acho que dos isso mídia. era o que eu ia dizer. Achas que isso é também educar as próprias pessoas, não é? Reeducar, se calhar. Reeducar, Portanto, exatamente, reeducar, porque nós já viemos de gerações antigas onde realmente poupar era algo que era prioritário. Era inerente. Sim. Tem um bocadinho com a educação, reeducar as pessoas e responsabilizar as pessoas, porque isso estavas a dizer, de eu fiz um seguro, mas agora a minha atividade mudou ligeiramente e eu não falei com o meu mediador ou não falei com a minha seguradora a dizer, olha, atenção, agora o âmbito deveria ser este. Tem a ver também com a responsabilização do próprio empresário, da própria pessoa que tem o seu negócio. Porque se calhar acha-se que, ok, se acontecer alguma coisa, conversa-se e chega-se a um entendimento. E aquilo que eu estou a perceber da conversa é que não é assim, ou seja, há regras, há cláusulas e essas cláusulas são para ser, como tu estavas a dizer, não há zonas cinzentas. Não há. Pois. Não há. O empresário tem que ter a noção de que tem que ser muito claro, dizer o que faz, ou se faz uma atividade nova, explicar. A partir de agora eu enquadrei mais uma atividade nova, ou não faço mais aquilo e faço outra coisa, para que o mediador ou a companhia consiga ter essa informação de forma a ajustar o que a taxa se calhar aqui é um bocadinho muito especializada a minha pronto, este diálogo, mas existe um fator de risco, a companhia faz-te um orçamento perante aquele risco. Ora, se tu já não apresentas aquele risco, ou apresentas outro que ainda é maior que aquele, tem que se ajustar na tua apólice. E a companhia faz muito bem, quando chega à hora e tu não estás lá, não foste claro nas tuas intenções com a seguradora, pode-se ler assim, porque não ajustaste, não tiveste a preocupação, então a seguradora também pode não seguir com a indenização. E diz-me uma coisa, tu achas, e isto daria depois para outro programa, mas assim por alto, o que é que tu achas que hoje é o papel do mediador? Ou seja, disseste há pouco que antigamente as coisas eram feitas de maneira diferente, não havia formação, não havia... Mas o que é que hoje o papel de um mediador? Mesmo porque também falámos que é as pessoas perceberem que para pedir um primeiro conselho e saber que seguros é que podem fazer e as propostas nem sequer têm que pagar, ou seja, não há esse custo, por isso é mesmo uma questão de disponibilidade das pessoas e abertura de realmente quererem potenciar o seguro que vão fazer. Sim, muitas vezes eu noto que há falta de conhecimento nessa matéria. Um consultor mediador de seguros não pode mesmo fazer cobrar-se de honorários por estar a sugerir ou por estar a fazer uma consultoria a um prospecto, a um cliente, a um futuro cliente. Ela é gratuita. Nós o que fazemos é oferecer até 1 hora gratuita de aconselhamento através de um serviço que por acaso até criámos, que é o escritório móvel, porque com a situação da tecnologia a avançar, existem agora os clientes híbridos. Os clientes híbridos são aqueles que consultam na net, mas depois, quando é para subscrever, gostam e têm que ter a segurança de estarem bem aconselhados com um especialista, se estão a fazer bem. E querem o quê? E aí já querem uma consulta presencial, não é? E aí já vêm muitas vezes com simulações que fizeram, mas que não estão bem a ver se aquilo está bem ou não. Pessoas que se preocupam, naturalmente, que não querem que falhe nada na altura em que seja para acionar, e então contactam-nos a dizer que viram no site ou na nossa página, viram um anúncio, fizeram uma simulação no site, muitas vezes diretamente no segurador, mas não o subscreveram, ou porque não tiveram se calhar à vontade para pôr lá os dados e com algum receio que não corresse bem. Então contactam-nos para nós realmente ajustarmos ali à necessidade personalizada para o seu interesse ou a sua necessidade. Sim, o mediador aqui tem um papel fundamental, não só no que diz respeito ao custo, porque ele próprio não tem custo adicional na sua deslocação e no seu aconselhamento, e os seguros por si só até saem mais baratos, curiosamente. Porquê?
porque as seguradoras dão-nos a nós uma margem de desconto para os nossos clientes para nós utilizarmos livremente. Ok. E então aí o mediador consegue fazer uma solução, uma proposta muito mais ajustada, adequada, personalizada e até mais económica em relação ao segurador. Os seguradores não estão bem direcionados para o cliente final. Sim. Não e de ajustar e adaptar ao cliente, claro. Não estão preparados para isso. As seguradoras são instituições e que estão a passar esta parte toda a especialidade para os seus mediadores, por isso apostam tanto neles. Eu penso que aqui o pequeno empresário, pelo menos a pessoa que está a começar a ter a atividade, assim que abre a atividade, consultar um mediador que seja de confiança ou de referência e que consiga expor o que é que vai querer com aquilo, não é? Para além da obrigatoriedade, informar-se da obrigatoriedade e aquilo que tem realmente receio que aconteça. Sim, inerente à sua atividade. Exatamente, à sua atividade, ou porque aqui há uma margem curta, porque uma pessoa que começa numa atividade, um negócio, ele ao princípio é muito familiar, não é? Depois que se começa a ganhar para se ter um mais profissional. E aí não estar a abdicar dinheiro familiar ou dinheiro próprio para fazer face a coisas que não corram bem, ou menos bem. Eu acho que aqui o mediador é fundamental para ajustar, enquadrar a necessidade e o medo e o receio que a pessoa tem. Portanto, a pessoa pretende transferir um risco para a companhia, pois bem, vamos ver qual é a companhia, a melhor. Vamos ver qual é que é o melhor produto, porque existem N, e a pessoa também fica baralhada, uma pessoa que não tem qualquer tipo de know-how nestas matérias, vai à net, fica completamente baralhada, porque existem produtos, N seguradoras. Eu há uns meses atrás fiz um seguro de saúde e quase fiquei com dores de cabeça só super de difícil. Tentar comparar o que é que estava incluído no que a sério. É complexo, muito complexo. E aí existem muitas entrelinhas, muitos sublimites que a pessoa não vê, não conhece. Um seguro de saúde, então, olha, é a mesma prova de que é complexo e que a pessoa muitas vezes não tem a capacidade de analisar tudo. E às tantas, acabas por muitas vezes tomar uma má decisão. E lê-se as exclusões e depois isto não paga nada. Sim. Não é bem verdade. É assim, tem que saber usar, tem que saber acionar. O mediador também serve para isso, não é só para a venda e fechou. O mediador tem que fazer follow-up, não é? Um cliente, pelo menos na Fator Seguro, nós temos clientes desde que começámos. Há 14 anos temos clientes. E esses clientes não se vão embora e são fidelizados, precisamente não dão um passo sem primeiro nos consultar. Se são, por exemplo, vão ao banco e lhes é chamada a atenção num produto novo, que até por acaso dava jeito, porque o crédito até baixava e o spread até se negociava melhor, ligam-nos e contactam-nos para saber se realmente aquilo é uma boa solução. Muitas vezes até ia fazê-lo em duplicado, porque já tem. Sim, isso acontece muitas vezes, por causa do empréstimo. Pronto, e é uma forma de nós fazermos o follow-up. Nós não queremos um cliente para nos comprar uma vez, queremos um cliente satisfeito, que traga referências e que esteja connosco enquanto nós nos dedicarmos a esta atividade, naturalmente. Nós não queremos um cliente para um ano. Diz uma coisa, Olga, poderá ser interessante em termos, por exemplo, financeiros e económicos, agregar as suas necessidades e pedir uma proposta agregada? Do meu ponto de vista é extremamente vantajoso, porque as seguradoras também beneficiam quem com eles subscreve mais que uma apólice. É natural isso acontecer. Nós, mediadores, às vezes o que nós vimos é que nem todas as seguradoras têm uma panóplia de soluções. Sim, para tudo, claro. Que interesse. Daí que a Fator Seguro é imparcial. Eu não trabalho só com uma companhia, precisamente para poder servir o cliente naquilo que ele precisa. Nem sempre aquilo que ele procura ou a panóplia de seguros que ele precisa estão integradas no mesmo segurador. Claro. Nós vamos buscar o melhor de todo este mundo. É verdade que o PEC, digamos assim, de seguros que tu possas subscrever como empresária te vai trazer algumas vantagens. Primeiro porque estão todas concentradas ou no mesmo segurador ou no mesmo mediador. Sim. Pronto. E a partir daí não há duplicação. É só um telefone e é só um e-mail. Exatamente. E é só uma relação. E a relação é importante, porque nós conhecemos o nosso cliente, percebemos onde é que ele naquele momento tem uma aflição. Claro. E aquilo que interessa para ele. Nós temos que conhecer o cliente. Se não conhecermos o cliente, não vamos ajudá-lo. Só por muita sorte é que tocamos no assunto dele. E em relação aqui aos pacotes, nós, por exemplo, tivemos o cuidado, e por isso as minhas à obra aqui entraram um pouco nesse aspecto. Nós temos protocolos para a função pública, para os militares e para alguns empresários, como hotelaria, oficinas, etc.,
nós conseguimos fazer um protocolo com as seguradoras. No entanto, esse pacote já vem tudo, já vem centros de trabalho, já vem o seguro do carro, já vem o seguro de vida, o seguro de saúde, e são todos negociados com a companhia com desconto de cerca de 30% a 40%, chega a ir aos 40% de desconto, para esse nicho de mercado, que nós fizemos um protocolo propositadamente para esse tipo de profissionais. Por isso é muito vantajoso o mediador saber sempre, e há outra coisa importante, Carla, que é, num ano acontecem muitas coisas, as seguradoras são muito competitivas, não é? Eu costumo dizer que eu queria só duas, não é? Sim. E elas todas competem umas com as outras, está sempre a sair produtos. Ora, ninguém consegue acompanhar, até nós, para nós é complicado acompanhar diariamente toda esta evolução de produtos que aparecem novos no mercado. Nós estamos em permanente evolução e a comparar, etc. Para quê? Quando chegar à renovação das apólices dos nossos clientes, ligamos-lhe e dizemos, olha, temos aqui uma situação, se calhar, que ia ganhar aqui e ali. Pois eu ia-te perguntar isso, que é, se calhar até com a crise nos últimos anos começou-se a ouvir, não se esqueça de anualmente pedir novas propostas para o seu seguro automóvel. Exatamente. Não se esqueça de anualmente pedir propostas para o seu seguro de saúde. Poupa-se imenso. Ou seja, isso devia ser algo que nós, tal como todos os anos fechamos contas, etc., devíamos saber, ok, vamos lá ver o que é que há em termos de seguros e o que é que eu posso ajustar. Exato, e tempo, não é? Nós costumamos dizer que damos qualidade de vida aos nossos clientes, porque eles deixam de ter esse investimento de tempo, andar à procura. Claro. E isso deve ser feito, e eu acho que a maioria das pessoas também não faz. As pessoas não fazem, não têm tempo. Exatamente. Não têm tempo. Sim. Fazem quando já estão aflitas financeiramente, claro. ou quando têm que fazer um plano de emergência. Mas o mediador serve exatamente para isso. Um mediador que trabalha, lá está, direcionado para o cliente e satisfação do cliente, fará sempre esse trabalho, que é, chega à renovação, 30 dias antes, vai ver o que é que há no mercado, vamos inspecionar o mercado, como é que ele está, qual é a tendência, existem produtos agora naquela seguradora que aumenta mais isto, a custo zero, vamos contactar o cliente. Dá muito trabalho, Carla, e isto só com muito afinco à atividade e muito amor às pessoas é que se consegue fazer, porque é muito mais fácil fazer novos clientes, muitas vezes. Para nós não é. Para nós é mais fácil contactar um cliente que conhecemos e dar-lhe a oportunidade de fazer outra situação diferente que lhe permita a ele ter mais benefícios. E, nomeadamente, às vezes até poupamos imenso. Num ano somos capazes de ter um plano. Nós costumamos brincar com o cliente, já vai de férias no final do ano. Você marca lá já a sua viagem, porque se nós poupamos aqui cerca de 50 euros por mês nos seus seguros todos, atenção, claro. Houve uma poupança economicamente, porque a crise veio ajudar realmente, como estavas a dizer, as companhias a baixarem muito os seus prémios para poderem ser competitivas e continuar a ter clientes, e nós aproveitamos isso tudo, não é? Portanto, contactamos então o cliente na renovação e dizemos, olha, você tem aqui uma apólice, podia poupar aqui nisto, ou podia aumentar mais uma cobertura sem custos, e a pessoa realmente fica satisfeita e sabe e começa a confiar. Fica com uma vida otimizada, porque tem tudo atualizado, não se tem que preocupar, já sabe que se houvesse alguma novidade ele próprio seria informado. Claro. Tem que haver essa confiança, é uma relação, é uma relação que temos com os clientes. Sim. Por isso, aquilo que tu referiste há pouco é que para quem vai iniciar a atividade deve, quando está a fazer uma análise do potencial do negócio que está a querer criar, de ver se calhar no primeiro ano quanto é que acha que vai conseguir ganhar e quais vão ser os encargos que vai ter, não é? Quais vão ser os encargos que vai ter. Incorporar também a parte dos seguros, porque é algo que é inerente à atividade dos que são obrigatórios, os outros não, mas que poderá fazer sentido assegurar. Pode fazer toda a diferença. Sim. E incorporar isso logo na parte do planeamento do próprio negócio antes de nos lançarmos de cabeça. Exato, é uma despesa fixa. Claro, exatamente, é um custo fixo. É um custo fixo. E depois, aquilo que estavas a dizer é, se calhar fazer então uma reunião com o mediador para se aconselhar, e aí podemos analisar, tal como estavas a dizer, que pode ser vantajoso, não só os seguros relacionados com a atividade, mas também seguros que eu queira ter, seja de um seguro de vida, seja um seguro de saúde, seja o seguro automóvel, e se calhar ver o que é que a pessoa necessita, quer em termos profissionais e pessoais, em termos de seguro, e pedir ajuda ao mediador. Sim, conjugar, porque muitas vezes eu posso estar como empresária individual e ter uma cobertura, estou-me a lembrar de um seguro de vida, por exemplo. Existe vida empreendedor e existe vida para a parte de proteção familiar. Não sabia. São diferentes. E eu posso ter, por exemplo, dizer assim, não, eu viajo muito constantemente e pode-me acontecer alguma coisa. Claro. E os meus em Portugal vão estar seguros por uma apólice. E deixar isso bem claro na família. Eu há pouco estava-te a explicar
houve uma coisa simples que nós fizemos, que foi fazer uma ficha de resumo da pólices e dar aos nossos clientes, tipo um testamento, onde a pessoa que lidera estes assuntos, estes temas na família, possa ter um sítio onde diga, olha, se acontecer alguma coisa, contactam a Olga, neste caso, no meu caso, o mediador, mas está aqui o resumo de todas as apólices que têm direito e que são vocês os beneficiários. Isto é importante, claro. Mas ninguém tem tempo, ou ideia, ou vontade até de fazer esse resumo. Nós, mediadores, para clientes que são totais e que têm connosco e que confiam plenamente em nós cedemos esse documento para que, já feito por nós e já com tudo lá, a pessoa não tem que preencher nada, no sentido de acontecer alguma coisa. Quando existe renovação e alterações, lá vamos nós mudar aquilo e no outro ano já tem lá outro documento com os resumos das apólices. E isto tem sido gratificante, que a pessoa também fica segura. Em relação à profissão, eu posso ter um seguro de vida só para mim como empreendedora. Eu posso estar preocupada com uma invalidez, se eu sou jogador de futebol ou se eu sou treinador de handball. Este tipo de profissão é muito corpo, é muito físico. E eu posso ter um seguro para segurar o meu físico. Posso ter uma invalidez e nunca mais ganhar dinheiro com a minha profissão. Posso me dedicar até a outra, mas recebo uma indenização e tenho a minha vida facilitada e não vai faltar nada aos meus. Mas um seguro de vida é algo que ainda não é encarado também, não é obrigatório, lá está, só para créditos, não é? Só os bancos Sim. Eu estou-me a lembrar que existem pequenos empresários que acabam por ter um capital próprio, que investem quase todo na abertura de um negócio, inclusivamente até compram equipamento eletrónico e têm ali um bruto capital e muitas vezes até com um credor, não é? Com um banco, e não fazem seguro. Portanto, existe um seguro só para equipamento, não é assim tão caro. As pessoas às vezes têm a ideia que estas apólices são caríssimas e que não são para elas. Não é verdade. Nós com 60 euros ano conseguimos cobrir muitos computadores que andam connosco diariamente. E isso não é verdade. Há que consultar, quando se abre uma atividade, é ponto fulcral. Portanto, a contabilidade, se houver alguma situação legal em defesa, advogados, e os seguros são imprescindíveis, são obrigatórios. Não só porque dão uma estabilidade à nossa vida como empresários, dão estabilidade ao negócio, porque muitos negócios cessam porque não têm... Com os imprevistos, não é? Com os imprevistos, não tinham nenhuma rede. Ainda para mais quando são pequenos, não é? Claro. Logo de início. Claro. Porque os seguros, eu costumo dizer que é para quem não tem dinheiro, não é? Porque é a forma... os milionários muitas vezes não têm seguros, não precisam, porque conseguem com os seus bens pagar as suas coisas. Liquidez. Têm liquidez. Quem não tem, precisa. Muito bem. Portanto, já cobrimos esta parte de quem está a começar. E voltando a destacar aquilo que disseste há pouco, ir procurar um mediador quando está a criar o seu negócio e aconselhar-se, e que isso não é pago, e como tal, quer dizer, não há razão para não fazer. Não há razão para estar bem informado. Não há razão para correr riscos. Nem tão pouco há razão para a pessoa entender que não pode pagar. Porque a consultoria é gratuita, a dedicação de um mediador que é profissional é inteira e a subscrição é facilitada. Para além disso, o follow-up também. Isso foi... estivemos um pouco focados em quem está a começar a sua atividade. Agora vamos às pessoas que já têm a sua atividade, que já têm N seguros e que muitas vezes nem sabem bem o que é que têm, que eu diria que é a maior parte das pessoas, seja em termos de seguros inerentes por causa de um empréstimo de uma casa, seja os seguros de saúde, seja de profissionais, etc. Quais são os conselhos que tu dás a que essas pessoas realmente tenham mão naquilo que estão a gastar? Porque às vezes eu acho que às tantas já nem sabemos bem o que é que estamos ali a gastar relativamente a seguros. Sim, é um assunto que as pessoas não gostam de falar, não é? Normalmente. Claro. Porque também ninguém gosta de falar em tragédias, não é? Portanto, claro. É natural. Nós devemos, uma vez por ano, preocupar-nos se realmente nós temos as coisas, no caso de acontecer alguma coisa. E se a nossa vida se mudar, como é que fazemos? Não é? Porque a vida não para, a vida continua. Então temos de saber como é que vamos continuar. Quem já tem seguros, quer sejam pessoais ou profissionais, deve fazer uma consultoria, um destes profissionais, e tentar perceber se aquilo a que tem receio, aquilo que realmente o preocupa, porque as pessoas são todas diferentes,
E a personalização aqui faz todo o sentido, porque a mim pode não me preocupar, quando morrer vou deitada. Há muitas pessoas que me dizem isto. Mas há outras que dizem, não, eu quero passar para outro mundo, mas quero que a minha família fique aqui de uma forma completamente confortável. Sim, estamos a falar desses casos, mas até pode ser casos de teres imprevistos no teu negócio, não é? Ou seja, teres uma invalidez ou teres uma e não questão permitir que sejas mais empresário. Assim, com a mercadoria, etc. Claro. N coisas. Os teus bens. Sim. Sim. Eu acho que aqui nestas matérias devemos fazer uma consultoria de acordo com aquilo que nós fazemos. O empresário faz isto, precisa disto. O empresário tem receio que lhe falta alguma coisa aqui nesta matéria, por exemplo, mercadorias, estávamos há pouco a falar. Um empresário que tenha uma empresa de transportes e transporta a mercadoria de um A para B, não é? E no meio do percurso tem um acidente, não fez seguro de mercadoria, a seguir não pagou ao fornecedor nem vendeu ao cliente. É um prejuízo na conta da empresa. Claro. Estamos a falar de coisas grandes, como podemos estar a falar de coisas pequenas, sim, mas é um prejuízo. Ou alguém que tenha um pequeno estabelecimento e que tem lá o recheio e que tem todo, certo. Seja um cabeleireiro, seja certo. O que for, não é? Certo. Quando estes seguros até são super acessíveis. Claro. Portanto, não há razão. Pronto, e a nível pessoal, fazer também, porque não, fazer um estudo àquilo que a família realmente necessita. As viagens que eu faço, sou uma pessoa que viaja muito, se não sou uma pessoa que tem uma profissão, ou até posso ter um desporto que seja radical e que à partida pode-me acontecer alguma coisa e eu não tenho cobertura para aquilo, porque normalmente os desportos radicais estão excluídos de todos os seguros, a menos que se conte com uma cobertura adicional. E ter ideia de que estamos protegidos em todas as fases da vida. E aí só realmente olhando para um profissional de seguros que nos consiga remeter para um grupo de pólice, um grupo de soluções que nos possa permitir estar protegidos como profissionais na nossa atividade e com os nossos colaboradores, porque nas empresas que já têm seguros, muitas vezes até existe uma poupança muito grande anualmente na renovação, quando procuram outras soluções. Também eles não estão elucidados, que o colaborador A, B ou C saiu daquele posto, foi para o outro e a função não foi ajustada. Um mediador tem por preocupação, no final do ano, reunir com o cliente e dizer o que é que mudou aqui, mudou alguma coisa, os colaboradores estão a fazer as mesmas funções. Sim. Muitas vezes passam da rua, do escritório para a rua, ora, o risco não é igual. Claro. E, portanto, há este cuidado todo que o cliente nem imagina que é preciso, porque acredito que o cliente nem saiba. Sim. Nem saiba, nem é uma questão de ser negligente, não sabe. E o mediador serve para isso, uma visita pelo menos antes das anuidades vencerem para fazer esse estudo. Se forem como eu, a primeira coisa que têm que fazer é procurar os papéis. Certo, mas sabes, também não é difícil. Eu sei, mas não é difícil. Não é difícil, é assim, a pessoa tem que tomar a decisão de tirar ali meia hora. Não, mas tem que fazer, ou seja, eu não estou a dizer isto como uma coisa que dá trabalho, mas realmente é algo que uma pessoa acaba por descurar de tal maneira que eu sei que o meu seguro de saúde há de estar algures numa gaveta em casa, estás a perceber? E o outro seguro, pá, é um bocado triste, mas é verdade, uma pessoa acaba por descurar que ok, já tenho o seguro feito, pronto. Carla, eu costumo em tom de brincadeira dizer, porque eu também levo isto para a brincadeira, senão estava desgraçado. Não tem que ser, senão uma pessoa vai... Mas costumo dizer, ninguém acorda de manhã com vontade, uau, hoje vou fazer um seguro. Ninguém acorda com esta vontade, não é? Claro. Se me disseres assim, uau, hoje vou ter uma festa, hoje vou ter um evento, não, uau, vou fazer um seguro, ninguém acorda com esta vontade. Não, mas dissemos assim, uau, eu hoje vou ver se consigo poupar dinheiro com os seguros que eu tenho. Tem que ser pelo custo. Sim. Não, é verdade, não é? Sim. E dizer, vou arranjar seguros mais adaptados à minha realidade e se provavelmente ainda vou conseguir poupar. Epá, acho que não há melhor incentivo do que este, não é? Há outro que infelizmente não é pelo positivo, que é quando acontece alguma coisa ao nosso vizinho do lado e nós percebemos taxativamente que a vida é um sopro claro. E que de um momento para o outro podemos não ter mais a vida que idealizamos e que vemos que uma imunização fez toda a diferença na família toda, nós vamos olhar para os nossos seguros. Às vezes só assim. Claro. Nós aprendemos, o ser humano aprende com a dor. Pronto. E acho que aí também não é problema, porque nós com o nosso contribuinte, basta saber o contribuinte, entrar em contacto com a seguradora onde temos os nossos seguros, porque aí penso que já é mais fácil. Sim, e pedir, tenho que pensar um bocado, mas sim. Não é? sim, pedir que nos façam remeter toda a documentação que temos e então, quando reunirmos todas essas coisas que temos, levar então ao profissional e dizer assim, isto é o que eu tenho, isto é o que eu faço, é o que eu preciso. E ver se quais são as apólices que podem se manter, ver aquelas que se podem alterar, transformar e fazer dali
E isto não é muito tempo, Carla. Isto é assim, nós fazemos um diagnóstico de meia hora. Eu vou pôr isso na minha lista de todos, vou dizer. E depois há de haver um podcast que eu vou dizer assim, eu já fiz isto. Fala sério, eu estou-me aqui a comprometer. Espero vou bem fazer. que sim. Eu espero bem que sim. Fico feliz por ter consciencializado. Sim. Bem, olha, isto passou no instante. Passou. Não sei se queres dizer mais alguma coisa para fecharmos o podcast. O tempo é teu. Pronto, o que eu realmente queria dizer era que tudo o que são empreendedores, novos negócios, e foi por isso que eu também aceitei este convite. Eu acho que tenho uma missão aqui neste grupo, que é tentar desmistificar esta parte dos seguros e tentar chegar às empresárias no sentido de priorizarem um pouco, priorizarem, pode não ser com a Fator Seguro, porque também existem muitas colegas que estão no grupo que também se dedicam a esta atividade, e fazer um estudo para elas, quer a nível de proteção familiar, porque aqui a linha que separa é muito ténue, e a parte profissional, e estarem mais ou menos conscientes do que é que podem contar. Portanto, se eu hoje tiver um problema qualquer, eu sei o que é que vou acionar. Ou vou à Fator Seguro, ou vou a uma colega que esteja no grupo. E ela vai-me orientar. Porque acredita, Carla, que na altura destas coisas acontecerem é tudo muito duro. E as pessoas, mesmo que até estejam habilitadas e até que saibam o que é que têm, muitas vezes não sabem dar o passo. Porque, pronto, estão com a dor delas e não vão conseguir fazer nada. E um mediador pode ser aquela extensão de um familiar ou de um amigo que agarra porque não é com ele. Sim, e sabe a informação que é necessária para acionar o seguro, sabe a quem é que contactar, claro. Sim, e aí o negócio é beliscado, mas não é danificado. E a parte também familiar acaba por sobreviver a estas intempéries, que a vida não é uma linha reta. Pronto, não queria estar aqui a chamar isto de fatalidades, mas há coisas que não correm bem, de facto. E nessa altura os seguros entram, mas eles têm que ser pensados antes. Isto é tipo um testamento, não é? Sim, nós fazemos um testamento, fomos lá na conservatória e nunca mais pensamos naquilo. Claro. Quando nós formos para onde termos que ir, sabemos que a família vai ser contactada. O seguro anda mais ou menos nestes termos. Pensa-se uma vez, um seguro de vida é assim, pensa-se uma vez. E outra coisa, Carla, quanto mais cedo se fizer um seguro de saúde, quanto mais cedo se fizer um seguro de vida, melhor. Porque tudo o que é para existências de doenças que já tenhas, porque a meia-idade começa a avançar e tu começas a ter algumas limitações, os seguros vão-te excluir. Sim. E os seguros de vida também. Portanto, aquilo que tu hoje para ti pode ser uma realidade e que possas transferir para um segurador essa responsabilidade, amanhã podes não conseguir fazê-lo. Claro. Portanto, eu acho que é dever o orçamento que se tem para isso, contar com isso e não estar a pensar que são inacessíveis e que não são para nós, porque somos pequeninos. Não. É precisamente por sermos pequeninos que precisamos desta salvaguarda. Portanto, era isso que eu queria deixar aqui, porque foi por isso que eu vim. Eu agradeço imenso ter esta oportunidade. Eu gostei muito de ter aqui e eu vou-me comprometer que eu vou tratar dos meus seguros assim ao fim. Eu vou cobrar. E eu vou meter no podcast e vou meter num post nas Mulheres à Obra a dizer: olha, eu até ao fim do ano reuni esta documentação e fiz esta análise dos meus seguros. Sim. Porque é realmente algo que eu descuro e que sei que é uma confusão depois de todos os anos. Onde é que eu tenho aquele papel? Tem que ser, Carla. E renovei e tenho que pedir uma proposta, sabes? É sempre uma dor. E por isso, olha, obrigada. Nada, Carla, obrigada. Até à próxima e até ao próximo episódio.